Sejam bem-vindos! Você entrou no alvo, eu sou Heron Falbo, estamos aqui hoje com Enrico de Pauli. Enrico de Pauli é 2 vezes ganhador de Grammy, ele é um engenheiro musical e produtor. Então vamos entrando, junte-se a nós, sentem-se ao redor da fogueira e vamos ouvir a sabedoria desse mestre da música. Falou! E aí, Henrico, beleza? Tudo bom? Beleza, cara. E você? Boa noite. Boa Seja noite, Heron. bem-vindo. Boa noite. Tá me ouvindo, me vendo bem? Heron. Eu também errei seu nome, então tá tudo certo. Ah, A gente tá. eu conheço seu nome escrito. Isso é normal. Isso é o nome. A gente tá acostumado a falar Henrique, todo mundo deve falar Henrique toda hora, né? Henrico. É que É bem italiano, né? não só Henrique, todas as variantes, Érico, Eurico, Henriques. E você tem família italiana, né? Porque seu nome é totalmente italiano. Sou descendente direto de italiano e tenho família e sou meio cidadão italiano. Ah, legal, também sou. Pra mim tem família, eu também sou cidadão italiano. Alguém tá perguntando se meu nome é Egon. Egon, tipo os caça-fantasmas. E aí, cara? Cara, tava vendo um vídeo seu aqui no YouTube e a entradinha tem uma coisa meio anos 80. É que você gosta, a sua, vamos dizer, sua praia principal é a programação de sintetizadora? Cara, é engraçado que numa pergunta, um comentário seu e uma pergunta abrange assim uma ampla gama da minha vida musical. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um Que isso, prazer. obrigado por estar aqui. Agradeço também o Vitor pela indicação. Eu também. Eu estou vendo às vezes uma rodinha da conexão. Se tiver algum problema de conexão, você me fala que eu. Não, por enquanto dá para te ouvir bem. Também vi a rodinha, mas você não foi interrompido na voz, não, pelo menos. Que isso que é importante, que vai para o podcast depois. Tá. Então, agradeço, não sei se ele está aí, o Vitor, pela indicação da gente, indicação mútua, né, da gente se encontrar aqui. Eu fiz um trabalho Valeu. com a banda que o Vitor tinha muitos anos atrás, uns 13 anos atrás, uma banda muito bacana que chamava Linha 2. Mas voltando à sua pergunta, eu comecei com um tecladinho da Cássio que eu ainda tenho, que ele é quase uma calculadora de tão pequeno. Ele se tornou um clássico, chama Cássio VL-Tone ou VL1. Acho que eu sei o que é. E eu venho, nos anos 80, assim, a molecada tinha esse brinquedinho bacana. E nos anos 80, eu fazia uma coisa que era moda na época, que era equipe de som. Né? Molecada lá do condomínio, cada um pegava um toca-disco do pai, um tape deck, um amplificador, caixa de som, e a gente ia para os playgrounds dos prédios, montar aquela parafernália lá e fazer festa. E aquilo começou a dar uma porção maiorzinha, e começaram a contratar a gente para alugar o som para as festas. Quando eu vi, eu muito criança, ainda com 12 anos de idade, eu já tinha um equipamento meu e cartão de visitas e tal, e eu alugava som para festa. Nessa ocasião, começaram os preparativos do Rock in Rio 1. Uhum. Rock in Rio 1 foi um grande marco, né? Assim como várias coisas que acontecem, né? Por exemplo, quando o Gustavo Kirten era tenista na ativa, ganhando um monte de coisa, um monte de criança começa a seguir os caminhos e virar tenista, né? Todo grande evento no país vira Sim. núcleo Eu nunca tinha feito essa conexão, mas realmente, né? Que eventos têm essa coisa de trazer para o imaginário uma coisa mais concreta, né? Talvez assim, as pessoas precisam ver para crer e começam a seguir depois. Porque assim, tênis estava passando na televisão desde sempre, né? E, né? É fato o que você está falando, só que acaba que quando você
você vê o tenista, ou você vê um evento como o Rock in Rio e aquelas pessoas lá, que não é uma só, não é um tenista só, mas uma série de artistas e bandas, Aham. crianças passam a ter aquilo como ídolos, né? Tipo, eu quero ser Sim. aquilo. Eu, quando crescer, quero ser. Então, E enfim, talvez é porque traz mais para perto, né? Você sente que é mais real. Porque talvez quando você vê uma coisa tipo na televisão, vem em Hollywood, né? Você vê um monte de filmes sobre artistas, é uma coisa, mas você vê lá, sei lá, o Fred Mercury tocando. Mesmo que você veja na televisão, você sabe que ele tá tocando ali no Rio de Janeiro e você mora ali em BH, sei lá. Você vê que é uma coisa mais próxima da sua realidade, talvez. Né? é isso mesmo. Bom, aí com o Rock in Rio, toda a molecada que eram meus amigos, eu via todo mundo indo, né, para os pais de Natal. Pô, eu quero uma guitarra. Todo mundo queria guitarra. A verdade é que 90% queria guitarra. Né? Rock in Rio, o símbolo era uma guitarra, tal, todo mundo queria uma guitarra. Alguns, para infelicidade dos pais, queriam bateria. Eu quis uma durante o tempo. Os que se achavam menos aptos musicalmente pediam um baixo, porque o baixo tinha menos cordas, tecnicamente, teoricamente não tem acorde, então a criança era mais fácil tocar baixo. Eu pedi uma guitarra para o meu pai, falei, pô, eu queria uma guitarra de Natal. Aí ele falou, pô, mas você já tem aquele tecladinho, né? Você tira tanta coisa de ouvido naquela coisa, naquele pianinho. Por que a gente não pensa num tecladinho um pouco maior? Você já está nas teclas, então. E o meu pai ele com só pelo olhar dele ele era muito fácil ele convencia, né? Ele não precisava insistir muito Hipnótico. e a gente já comprava a ideia. Aí eu fui na ideia dele e ele me deu de presente um tecladinho um pouco maior. Logo depois virou um tecladinho um pouco maior e eu juntei, por isso que a sua pergunta, eu falei que ela dava uma resposta numa gama de vários momentos da minha vida, várias atividades da minha vida, porque eu logo já tinha um sintetizador com bateria eletrônica, e era um sonho da minha vida, aquele sintetizador, um Roland Juno 106, que era uma coisa de louco, que vários artistas do Rock in Rio trouxeram tecladistas com aquele instrumento, e eu ficava lá né, na televisão babando, vendo eles tocando com aquele instrumento, aquele instrumento que eu tinha, então, um ano depois. E eu uni isso, esse meu aprendizado dos sintetizadores, com fazer som para festas. Então eu levava meu sintetizador para as festas que eu alugava som e em dado momento da festa eu começava a tocar junto com os discos que eu botava. E eu, criança, né, 12, 13 anos de idade, vinha aquele monte de pai, mãe e as crianças, né, virava um show particular aquilo. Então o som andou muito em paralelo com o instrumento, o sintetizador, para minha vida toda. Né? Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu Bom, anyway, vamos voltar para o assunto. Na verdade, vamos para um assunto intermediário, uma parênteses. O que você está bebendo aí? Cara, engraçado que o nome dele também é diferente, né? Não sei se eu vou falar certo. Nise? Não sei o que é. Não, o nome da pessoa que me contactou. Ah, desculpa, o nome do produtor, Niazi. Achei que você Niazi. estava falando o nome da bebida. Não, Niazi. O Niazi me contactou e falou da bebida. Eu achei engraçadíssimo, né? Ele perguntando o que eu ia beber. Uhum. Eu senti chegando numa festa. O que você vai beber? O que tiver. Aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou sentir vontade na hora. Eu bebo café, todas as bebidas alcoólicas, água. Ele me falou exatamente isso. Você foi o Fazer, primeiro mas convidado na história do programa a se importar com o que eu quero beber, então eu peguei minha bebida favorita. claro. Aí eu falei, das bebidas alcoólicas, as que eu mais bebo são Martini e Jack Daniels.
Aí, na dúvida, eu fiz um martini com Jack Daniels Spritz. Caraca, sério? Saúde. Isso aí eu tenho que experimentar um dia, saúde. Eu tô tomando aqui um Cointreau, que eu gosto de tomar na Ah, você é segunda-feira. mais chique. Você é mais chique que eu. Que é mais chique do que Jack Daniels com Martini, não sei se... Não, isso aqui é uma delícia. Pô, isso aí eu Jack tenho que Daniels com experimentar. martini. Na verdade, o martini, eu digo, é o vermute, né? O vermute Aham, branco. sim, sim, sim. Que é o Martini de verdade, né? Você- Se você mistura Jack Daniels com martini com Campari, que é um bitter, você tem uma bebida que se chama, tecnicamente, o título desse drink é Boulevardier. Ah, Que, na verdade, nunca experimentei. o Boulevardier é um primo, o Boulevardier é um primo do Negroni, que é famosíssimo nos bares, né? Sim, Só que o sim, sim. Negroni, no lugar do Jack Daniels, ele... Ah, um pouquinho E aí do você tira grande. o gin e põe um Bourbon ou um Tennessee Whiskey. Fala, cara. E aí? Bom, religuei tudo aqui. Mais, Agora, mais, agora acho que tá bom. Nunca esteve melhor. Você nunca esteve tão bonito. mais que isso, só se eu desligar a chave geral do bairro. Você tem essa chave aí, né? Aposto que eles deixam com você. A chave fica aqui atrás da porta. Mas agora tá que tem esperança. Vamos lá, Eu vamos lá. tô com o celular na mão aqui, porque ele estava no tripé. Vamos ver Aí, se. de repente era isso. De repente tem que fazer todas as Tô macumbas, tentando, né? eu tô tentando de tudo. Beleza, beleza. Cara, eu fiquei sabendo que você gosta de um charuto também. Charuto não, um cachimbo. Eu fumo cachimbo. Charuto não é muito a minha praia, não. Eu fumo cachimbo. Eu tenho que começar nessa do cachimbo. Eu fumo muito charuto até demais. E até começaram a reclamar, né? As meninas, as pessoas ao Não, meu redor. o charuto, ele tem um cheiro muito forte, né? O cachimbo, ele é mais agradável. O cachimbo, ele é mais É perceptível. mesmo? O cachimbo é aromático. Ah, pronto. Né? É isso que Cachimbo, estava ele não faltando na tem, minha vida. cachimbo não tem o cheiro nada parecido com charuto. Boto fé, eu não sabia não. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Você mora no Rio, não? Moro no Rio. Morei muito tempo nos Estados Unidos, a vida toda, entre idas e vindas, mas eu moro no Rio. E por que você voltou dos Estados Unidos? Eu estava lendo um pouco sobre sua biografia. Você trabalhou com gente gigantesca nos Estados Unidos e o que te fez dar uma chance pro Olha, Brasil? eu morei, essa pergunta ela é clássica. Eu morei lá em épocas variadas. Eu morei lá com 0 anos de idade, apesar de ter nascido aqui, mas morei lá muito recém-nascido. Morei lá com 15, 16, depois morei lá no final de 17 até 21, depois morei lá com 27, 28, depois morei lá com 45, eu tenho 48 hoje. É, cada época da vida tem motivos, né? Porque depois que você não só morar fora, mas eu viajei muito fazendo turnê. Sim, sim. A É. maioria dos shows, Você- eu fiz shows com muitos artistas, mas o artista com quem eu mais fiz show foi o Djavan. Eu Aham. fiz uns 1.500 shows com o Djavan. Caraca, e aquela turnê que eu vi no seu site chama Malásia. Eu fiquei curioso por que vocês não foram para Malásia. É engraçado que quando a gente fez aquele Malásia, e mesmo sendo em várias épocas da minha vida muito próximo do Djavan, eu não sei por que aquele disco se chama Malásia. E tem uma música que se chama Malásia. Mas eu nunca soube exatamente por que aquele disco se chamou Ah, é Malásia. uma turnê do disco. Eu nem sabia que tinha um disco chamado Malásia. É, Não. pra você ver o meu nível de ignorância. O disco Malásia, é engraçado isso, porque ele não é um disco muito pop, apesar de ter uma música que tocou muito na rádio, toca até hoje, que é Nem Um Dia. A música é Um Dia Frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em... Aham. Né? Ainda bem que eu não canto no disco, como você pode ver, né? Mas que é uma coisa que eu percebi sobre você, que você parece que você tem uns 30 e poucos anos, cara. Você fala aí que você já fez um monte de coisa.
Eu tenho 48. É, você é vampiro também, né? Eu tenho 48. Eu tenho certeza que esse seu comentário faz parte do motivo da sua grandeza, né? Ser gentil com as outras pessoas leva a gente longe. Vide você, né? Pô, bom, eu fico aqui no Leme normalmente, eu não vou muito longe, não. Não, eu não tenho. Eu tive 30 e pouco, mas faz tanto tempo que eu mal me lembro. Você já Mas teve? o Malásia é um disco que ele não foi um disco de paradas de sucesso, apesar de ter tido uma música que é Nem Um Dia, que tocou muito e toca até hoje, foi muito sucesso. Teve outra música no disco, que é uma música do Jobim, que é Correnteza, que tocou na novela, né? Aham. Eu não lembro o nome da novela, qual era a novela, mas era com a Patrícia Pilar e a música. As músicas nas novelas normalmente elas são para algum artista, né? Quando aparece aquele artista, toca aquela música em diversos arranjos, né? A música ela é É tipo um leitmotiv, né? Tipo, aparece o Darth Vader, ele vai. Tan, dan, 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 dan. curiosamente eu não entendo nada de Star Wars. Eu não entendo nada de futebol nem de Star Wars. Mas se Que você coisa, perguntar cara. O é que 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 nem você, que você conversa com seus amigos sobre o UFC? no UFC eu também não entendo nada de UFC. Eu posso conversar com você sobre carros, sobre os cachimbos, Ah, pode ser, sobre pode ser. colecionáveis de uma maneira geral. É, eu Eu coleciono. também não gosto de UFC e futebol, não. Tô brincando. É só um estereótipo. Eu não devo ter muita cara de UFC, né? Não, Eu porque muito normalmente menos. as pessoas, salvo alguns enganos, as pessoas elas se parecem com o que elas gostam, né? É, pode ser. Isso é É, verdade. e é raro um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, nada contra o jiu-jitsu, acho até bacana, mas já até lutei taekwondo anos atrás, Mas eu também, taekwondo, exatamente. quando eu era adolescente, eu lutava taekwondo. Mas eu não luto nada hoje em dia. Luto, luto para pagar os impostos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou mais tempo dentro de uma sala fedendo a mofo ou em turnê? Não, Tipo assim, eu tô falando do estúdio. eu venho do estúdio. Tá? É engraçado. Mais uma pergunta. Você é bom de perguntas. Mais uma vez, não é à toa que você tem um programa de entrevistas. Mas a gente é associado. As pessoas nos rotulam com a última coisa famosa que a gente fez. Então, a última coisa famosa que a gente fez, a gente vira para o grande público expert naquele assunto, mesmo que não seja. Por exemplo, eu não sou expert em MPB. Não é de longe a música que eu mais ouvi na vida, de longe, né? Se você me Uhum. perguntar meia dúzia de músicas do Chico Buarque, eu não sei te dizer, porque não é a música que eu mais ouvi na vida. Mas o grande Aham. público, por eu ter feito muitos discos do Djavan, acha que eu sou o maior Aí você viu. em Uhum. MPB que tem no país. Eu entendo tudo de MPB e não é o caso, entendeu? Então a gente quando eu fiz, eu muito novo tive a bênção de fazer um disco do Ray Charles, como você deve ter visto quando você Sim. e quando eu fiz o My disco World, o nome dele, né, cara? My World, é um disco fenomenal, esse disco fora de série. O disco já era fora de série antes de eu fazer. Não tô jogando por curiosidade. Eu entrei no disco já iniciado e foi uma grande escola. Eu tinha 18 para 19 anos nesse disco. E foi uma faculdade esse disco. Enfim, Caramba, 18, 19 anos trabalhar com o Ray Charles. Mas você chegou a. Você estava só em termos assim, na parte pós-produção, ou você chegou a ter interface com ele mesmo? não, ninguém, nem o produtor, que um dos maiores nomes da produção da história, o produtor chama Richard Perry, produziu hits dos anos 60, Conheço. June Pointer, da Pointer Sisters, Motown, Barbra Streisand, o cara assim é o maior produtor com
maior número, o produtor com o maior número de hit singles, músicas famosas com artistas diferentes daquela Ah, época. ele era da Motown, né? Inclusive, né? Ele foi presidente da Warner Brothers dos Estados Unidos. Então, o desculpa, eu comecei a falar disso e esqueci a pergunta principal. Só uma parêntese que me falaram que a novela que você estava mencionando é O Rei do Gado. A produção aqui me falou. Legal, legal. Sua produção é boa. Eu não lembrava. Acho que Eu não sei nem como é que a produção descobriu isso. A produção tá boa. a produção tá lá páreo a páreo com o Google. Eles, São os deuses. quando eu faço pergunta no Google aqui, deve ser a sua produção que responde. Só pode. Mas, cara, eu tinha te perguntado se você tinha passado mais tempo Sim. na sala no estúdio. É verdade. By the way, não sei se a gente conversou antes rapidamente em algum momento, não conversou? A gente falou 5 minutos? Não lembro, mas eu não sei se eu te falei, mas eu já gravei com o Bob Johnston. Você já ouviu falar que é um produtor também dos anos 60? O que gravou os maiores galera do folk, tipo Bob Dylan, Leonard Cohen, Você Simon gravou com ele? Garfunkel. Sim, eu gravei o último disco da carreira dele, foi meu disco. Então tive também essa experiência. Cara, eu preciso ouvir. Depois eu te mando. Que bacana, parabéns, bacana. A pergunta era se você passou mais tempo no estúdio ou em turnê? Ou no... Então, eu comecei a falar que a gente é associado com as últimas coisas famosas que a gente fez, a última coisa famosa que a gente fez. Então, quando eu fui trabalhar com o Ray Charles, eu não, que é o maior rei de todos do R&B, eu não entendia nada de R&B. Passei a entender, né? Situação, onde você está, o momento que você está vendo, o que você tem a oferecer naquele momento, tal, com quem você encontra, cruza pelo caminho, te leva a fazer determinados trabalhos. Nem sempre o mercado vai pegar o melhor cara do R&B ou da MPB para fazer aquele trabalho. Você está ali, você resolveu o problema do artista. Sim, claro. Teve uma sinergia boa e você acaba entrando naquele projeto, entendeu? Mesmo que você não seja o expert daquele assunto, você é o expert que resolve o problema dele naquele momento. Sim, a indústria de entretenimento no geral é muito, for lack of a better word, nepotista nesse sentido. Se trabalha muito com as pessoas que estão assim em volta, né? Com as pessoas que estão que entendem o que está acontecendo ou que você já trabalhou antes, né? E às vezes é até propositalmente, né? Tipo, Sim. mais um nome batido, claro, com as informações conhecidas, você traz alguém com informações diferentes do costume daquele projeto, e aí que acontece a soma, né? Aí que acontece o novo disco, vamos dizer assim, o novo resultado, né? Por que eu estou falando isso tão distante de responder a sua pergunta? Porque quando eu fui trabalhar com o Djavan, eu não trabalhava. Eu fui trabalhar com o Djavan para fazer a música do Rei do Gado, que precisava ir para a novela com urgência, né? Quando eu trabalhei nessa música com ele, ele gostou das gravações que a gente fez e me perguntou se eu podia ficar mais uma música e eventualmente ficar o resto do disco. Estou chegando na resposta. Ao chegar no final do disco, não, durante todo o processo do disco, era super engraçado que ele toda hora falava assim: "Você já foi a Paris?" Não, nunca fui a Paris. Você tem que ir a Paris, você vai adorar Paris. Mas o que eu iria fazer em Paris? Eu tinha eu já estava 23 te anos. preparando. Eu tinha 23 anos, eu não estava pensando em ir a Paris tomar um café, entendeu? Eu estava em outra, eu estava gravando disco, né? Quando a gente fica mais velho e com tempo, quando calha de você ter tempo e dinheiro ao mesmo tempo, porque normalmente você tem um ou outro, né? Isso nunca aconteceu comigo. Normalmente você tem um ou outro. Mas quando você ao menos acha que tem os dois, você pega e vai para Paris. É isso que se faz, quando tem isso aí. Vai me dando as dicas aí, depois você manda um WhatsApp ou uma lista. Porque a única vez que eu fui a Paris, eu fui mixar show, eu não fui tomar café com leite. Por acaso, tomei café com leite, já que eu estava lá, né? Aí ele toda hora perguntava, todo dia perguntava: "Ah, você já foi
a Inglaterra, a Londres? Não, não, nunca fui a Londres. Ah, você tem que ir a Londres comigo, você vai adorar. Aí eu me perguntava, que loucura, por que ele pergunta essas coisas, né? Eu sabia que não era, porque eu convivia Tá me dias dando mole? e eu sabia da elegância, da gentileza, da diversão que é estar do lado do Djavan, ele é muito bacana. Mas para um desavisado pareceria até pedante, né? Tipo, você Aham. já foi lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Sim, sim, sim. É, e o ir lá não é tão próximo, né? Não é, você já foi conhecer aquela sorveteria nova que abriu no Barra Shopping? Não é exatamente assim, né? Aí ele todo dia ele perguntava uma coisa diferente dessa e eu não entendia por quê. Chegando no final do disco, ele perguntou: Bom, estou fechando a equipe que vai fazer turnê comigo e eu gostaria de saber se você vai. Aí eu falei: Eu vou aonde? Paris? Aí ele falou: Não, você vai fazer show comigo. Eu falo: Já você está fazendo um convite sem pé nem cabeça. Eu não faço shows. Eu nunca fiz show. Eu fiz show quando eu morava em Los Angeles de artistas conhecidos em barzinho, né? Los Angeles tem muito isso, tipo mistura fina Mas mesmo. como engenheiro ou como Como tecladista? engenheiro, como engenheiro. Eu vou contar a parte onde que a minha vida se separou oficialmente como engenheiro e músico, que é bem interessante. Mas deixa eu terminar essa parte, que minha memória é ruim. Se eu entrar em outro caminho, eu esqueço de onde Tá eu estava. bom. Como entrevistador, sua memória deve ser melhor. Você sabe voltar nas perguntas. Ou a sua produção te ajuda, mas aqui, se eu sair do caminho. É, só, tudo é produção, tudo é produção. Eu sou só um charlatão. Bom, aí ele falou: Velho, eu queria saber se você podia ir fazer show com a gente. Pô, gostei tanto de trabalhar aqui com você. Eu falei: Não, o que você está me convidando é igual pegar um piloto de Fórmula 1 e perguntar se ele quer fazer o Paris-Dakar, entendeu? Ele pilota bem, mas ele não sabe pilotar uma moto no deserto, entendeu? São coisas Sim. completamente diferentes. Você mixar um show, o equipamento é diferente, as caixas de som são diferentes, o sistema todo é diferente, as mesas de som são diferentes, é tudo diferente. Mas ele gostou do seu trabalho e queria Ele você virou para mesmo. mim, aí foi o checkmate. Ele virou para mim e falou: Eu estou disposto que você aprenda a fazer show durante a minha turnê, se for para Que você me fera. dar o som que você me deu no estúdio. Pô, que legal. Aí eu olhei para ele e falei: Esse cara é completamente louco. O convite é uma honra sem precedentes, porque é depositar muita confiança em mim, mas é muito risco que ele está falando. Mas, cara, vamos entrar um pouco nisso, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, até para o público assim que de repente não entende tanto de mixagem de som, da importância do engenheiro de som, né? Pô, eu fui músico minha vida inteira também. E a gente sabe, tipo assim, eu tinha hold lá quando tinha 20 anos, eu tocava em cruzeiro, né? Aí, Olha, cara, se você. legal, eu fiz um cruzeiro também, É, mixando. aí, tipo, cara, você tá com o hold errado, sei lá, seu hold pegou tuberculose, sei lá, e o outro cara tá substituindo. E o cara não consegue achar o seu som, aí você não consegue se encontrar como artista. Tipo assim, você lá no palco, o cara não tá conseguindo não tá te dando o retorno certo, não tá te dando o eco certo, o reverb certo, não tá fazendo a equalização certa com guitarra e voz. Aí, cara, você faz um show merda porque o engenheiro de som não te deu o som que você precisa, né? É. E acho que é isso que ele estava. Você acha que você concorda comigo? Que é isso que Eu concordo ele, 100%. Concordo 100% com o que você falou. Ele muito sagaz, de forma muito sagaz, ele estava atrás da sonoridade. E ele sabia que a sonoridade não é saber qual botão apertar, mas é saber ouvir, né? Você saber ouvir. Você aprender como a diferença de uma mesa para outra, aquilo é mera. É igual se comprar um pedal novo para sua guitarra, ou né, um software novo. Né? Não é o Aham. software que faz a arte, né? O software é só a ferramenta. Né? Tá certo que alguns equipamentos, você que é músico, são inspiradores. Você compra um sintetizador novo, um plugin novo, tal, você acaba tendo novas ideias. Amplificador Vox. O quê? Amplificador Vox. Um amplificador Vox. É, Que eu- mas, então, respondendo a sua pergunta, se eu passei mais tempo enfurnado no estúdio, eu sempre fui do estúdio. Sempre Aham. fui do Ele estúdio. que Não te venho do pescou. show. Eu não venho do show, eu sou do estúdio.
ele que me levou para fazer show. Aí, voltando na analogia que eu fiz logo anteriormente, né? Muita gente que me viu fazendo turnês muito grandes com o Djavan no mundo todo me associaram diretamente ao show, porque aquilo era uma coisa muito relevante. Então, aquilo, Uhum. naquele momento, chamava mais atenção até do que o disco do Ray Charles, porque aquilo estava acontecendo naquele momento. Então, para aquelas Sim, pessoas, sim. eu era o cara expert em shows MPB. E de novo a gente volta àquela parada do imediato, do físico, do presente. Isso faz uma diferença enorme, né? É, exatamente. É o que estava acontecendo naquele momento e, pô, e a galera vai assistir o show e aparece no vídeo às vezes, aparece em release de imprensa, né? Eu vou pegar uma carona numa coisa que você falou para o seu público. Você falou, para quem não sabe exatamente o que é um engenheiro de som, que é realmente uma coisa um pouco, né? A pergunta que eu mais ouvi na vida é o que exatamente você faz, né? É normal, porque é uma carreira muito atípica, né? É uma carreira muito É. atípica. Né? Mas você é músico, você canta, né? Você compõe. Né? Engenheiro de som, e eu me considero felizmente responsável por ter rebatizado essa. Primeiro, sempre chamaram de técnico de som, o que eu não concordava, não gostava muito desse termo, né? Técnico É. de som, para mim, é o cara que conserta a rádio. E, Sem nenhum menosprezo. Eu preciso dessas pessoas. Eu tenho e pode ser um equipamento monte de coisa também, né? O técnico de som, aquele cara tá começando, ele faz isso, faz aquilo, ele conecta o microfone. Eu venho da música. E eu acho, como tudo que a gente falou até aqui, para você ser um engenheiro de som, um técnico de som, você, para ser bem sucedido, ter bons resultados, você tem que, na verdade, o que você está fazendo, você está regendo a, a música. Só que você está regendo a música já gravada no estúdio, não Aham. no show. Quando você está ali com cada canal da gravação, tem a bateria, vou falar de uma forma mais simplória. Tem a bateria, tem o contrabaixo, tem o violino, tem o violoncelo, tem o piano, o cantor, e ali você pilota quem que vai brilhar mais em qual momento. Aham. Você ouve a música, conhecendo, né? Você conhece, você se situa dentro do arranjo, do que está sendo tocado ali, e você pilota aqueles volumes, Sim. aquelas intensidades, aquelas tonalidades, né? Mais grave, menos grave, mais abafado, mais brilhante, E mais e alto. você tem que ter uma sensibilidade muito grande do que o público tá pronto para ouvir, o que ele quer ouvir naquele momento, que tipo de público é, né? Porque você pode estar numa arena que uma banda de metal, aquele público está disposto a ouvir Sim, um som estridente. se você tiver numa rave e o público está querendo ouvir bumbo, baixo, aquele grave pulsando, se você tiver Exatamente. num show do Iron Maiden, o público quer ouvir todo mundo, naturalmente, mas se as guitarras estiverem lá no fundo, vai ter problema, sobretudo a hora do Sim, solo sim. de guitarra, né? E tem É, as nuances, não é só qual instrumento é mais importante no momento. É igual assistir um filme, né? Você está assistindo um filme sim. e de repente tá aquela música alta, e de repente vira aquele silêncio, aquela cena escura, entendeu? Esses contrastes, isso não é só no filme, nem só na música, isso é na Aham, moto, isso é no restaurante bom que você vai, que tem uma claro. luz que está É uma iluminada, experiência. escura, tem o que você come, que é mais azedinho, aí em seguida tem uma coisa que você come que é adocicada, aí você dá um gole no drink. Todo a degustação de contrastes, Uhum. seja visuais, auditivos, sensoriais, ela é o que faz tudo ter graça na vida, né? Se E um bom engenheiro de som, inclusive, está trabalhando junto com a luz, né? Junto com conhece o ambiente, conhece o que está acontecendo ali no show em diferentes graus, né? então, voltando no técnico de som, no técnico engenheiro de som, eu me sinto felizmente responsável por ter rebatizado essa carreira no Brasil para engenheiro de música, porque eu acho que pessoas que fazem o que eu faço
regendo a música, endereçando a música e os contrastes dela para o ouvinte, para o público, são engenheiros de música. E aí eu pego uma carona no tal do famoso PA dos shows, né? Muita gente não ouviu falar, muita gente já ouviu falar sem saber o que é, por que é. Você que vai mixar o PA, o PA estava alto, o PA estava bom. O que é PA? PA, tecnicamente, são as caixas de som de um show. Aquilo é o PA, né? Mas por que é PA? Né? PA quer dizer Public Address. É a última interface com o público. É o endereçamento do palco sonicamente para o público. Né? O público vai ouvir e o que ele vai sentir sonicamente do show, do espetáculo. Você está pegando a música lá que eles estão fazendo, tanto num álbum quanto ao vivo, e você é a última interface com o público. Então você está fazendo aquela. Se eles fizeram merda no show, você pode consertar. Se eles fizeram merda na gravação, você pode consertar. Se eles fizeram bem, você pode estragar tudo no final. Você consegue chamar a atenção de determinadas áreas, né? Por exemplo, se um guitarrista arrebenta a corda dele, você consegue ir escondendo ele na mixagem, você pega. Exatamente. Você pega, mas é um trabalho em equipe, né? Aí o baixista começa a fazer uma coisa para chamar a atenção e o público não fica olhando ali para o guitarrista, trocando a corda da guitarra ou pegando outra guitarra. Né? Exatamente. Aí quando você vê que o baixista está fazendo uma coisa interessante, você... Aí tem que cutucar alguém e gritar, não tá ouvindo, não quer não. Outro cara lá não tá prestando atenção. Acontece muito, já. No WhatsApp. Ele está vendo a live do Heron. Bem possível. Quando é você como convidado, acho que tem tudo a ver. O cara tá lá perdendo o show agora pra te ver. Cara, então eu ia comentar uma coisa que acho que trazendo luz assim um pouco para a importância de novo, né, do engenheiro de som. Tem uma citação do Oscar Wilde que eu notei aqui que na verdade nem eu notei a citação que eu não achei, mas eu lembrei que ele fala alguma coisa do tipo que tudo que é feito na natureza é ruim, tudo que é natural, tudo que é realista é ruim, e tudo que é arte, tudo que é bom é mentira, é uma enganação, entendeu? Aí isso leva para coisa do engenheiro do som, porque tipo assim, os caras estão lá fazendo o que supostamente é real, né? Que é tocar a guitarra lá. E se tivesse todo mundo ouvindo só aquela guitarra sem as camadas e camadas de engenharia de som que tem por trás, isso inclui o pedal da guitarra, inclui Mais uma pergunta ótima sua. Agora eu só amplificador. perdi na sua associação com o Oscar Wilde. Não, a questão do Oscar Wilde é o seguinte, é que, tipo assim, muita gente ou julga ou não entende a importância dessas camadas de enganação, entre aspas, que a gente tem de adicionar diferentes sons, mudar o... Oi? Onde eu me perdi foi que ele falou que tudo da natureza é ruim e tudo que e tudo que é mentira, tudo que é enganação é bom, é arte. O que é bom? O que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer o que é enganação, o que você está deliberadamente adicionando para a realidade e não só pegando o real e copiando. Então, um artista que tenta copiar, ser realista, tenta copiar a natureza e reproduzir, ele está fazendo uma arte ruim. O artista que pega e deliberadamente tenta adicionar para aquilo, enganar de uma forma ilusória, ele é um artista bom. Eu acho que o tá cheio dessas citações que são meio contraintuitivas, né? Entendi. Aí você estava começando a falar sobre as camadas e se uma guitarra estivesse sozinha. Sim, tipo assim, muitas vezes você pode pegar um autotune, por exemplo, e melhorar a voz de uma pessoa, ou botar um eco numa voz que é fraca, de repente. Tipo assim, se o cara tivesse lá realista com a voz dele, ia ser um show merda. Mas já que você soube usar aquela voz dele, adicionar as camadas que precisava, você fez ele virar um anjo. Na verdade, aí entra uma coisa que eu sempre faço uma associação com os chefes gourmets ou os bartenders, né? Que é o seguinte: quando eu faço os meus seminários, minhas clínicas e workshops,
um exemplo, uma analogia que eu sempre faço, que eu acho ela muito bacana, é a seguinte. Você conhece o gosto da Coca-Cola. Praticamente todo mundo conhece. Mesmo quem não bebe mais refrigerante, já bebeu uma Coca-Cola alguma vez na vida ou alguma época da vida. Né? Aí, ok, você conhece o gosto da Coca-Cola, legal, põe um copo de Coca-Cola ali, você dá um gole, você sabe. Só eu falar nisso, as pessoas já sabem pensar, imaginar o gosto que eu estou sugerindo aqui. Né? Dar um gole num copo de Coca-Cola geladinho. Todo mundo sabe o que vai sentir. Ok. Aí você pega um quindim, come o quindim. Imediatamente dá mais um gole naquela Coca-Cola. Parece outra bebida. Parece outra bebida. Parece que alguém foi ali e trocou o copo. E, no entanto, é a mesma Coca-Cola. Isso acontece com o som. Nosso ouvido, o tempo inteiro, ele está sendo remoldado pelo o que ele ouve. Assim como o nosso paladar está o tempo inteiro sendo alterado pelo o que é alimentado ali. Né? Por isso que existe a experiência gastronômica. Né? Você come isso, aí isso prepara o seu paladar para o que você vai experimentar depois, aí vai gerar um contraste, como eu mencionei há pouco, sugeri há pouco. Né? Então, no arranjo, não é só na engenharia de música, mas no próprio arranjo. Né? Uma coisa é um acorde de sol. Uma nota sequer. Uma coisa é você tocar um si, outra coisa é você tocar um si, em seguida um dó. Aquele si automaticamente vira a sétima maior do dó e é do dó. Né? As coisas passam a ter correlação. Né? Ela não é mais uma coisa absoluta, ela é uma coisa relativa. Né? E assim é com tudo na vida. Né? Tudo. Você pega um tênis All-Star, né? Eu tanto uso. Se você tiver de short, camiseta e tênis All-Star, você está um mulambo. Se você tiver, não necessariamente, né? Mas se você tiver você pode também estar de terno e tênis All-Star. Aí você é o Paul McCartney. Aí você é o Paul McCartney. Então, porque as coisas elas trabalham junto com outra, elas passam a significar outra coisa com Claro. o contexto onde ela está. Voltando na parte musical e na associação com o quindim e a Coca-Cola, o que a gente está ouvindo o tempo inteiro, né? Começa uma introdução de uma guitarra. Na hora que começar a voz tem um papel em relação àquela guitarra. Diferente, né? Quando você vai mixar uma música que começa só a voz e depois entra a banda, mesmo que seja o mesmo cantor, o mesmo microfone, o mesmo som de voz, o tratamento que eu tenho que fazer nela é diferente de se entrou a banda antes e 16 compassos depois vai entrar a voz. Porque o ouvido que está ouvindo aquela cena musical, ele já está diferente, ele já está com o gosto do quindim. Então, para ele receber bem a Coca-Cola não pode ter aquele gosto, senão ela vai estar com gosto ruim. A Coca-Cola só tem o gosto bom quando ela vem depois de um amendoinzinho, não depois de um quindim. Ou seja, o seu trabalho, deixa eu ver se eu resumo isso de uma forma interessante. O seu trabalho não é entender os sons, os diversos sons, de uma forma absoluta, ou seja, isso faz isso, aquilo faz aquilo, nem de unir ou a união de diferentes sons e o efeito que ele faz, mas sim entender uma série de coisas, incluindo o timing, né? Tipo assim, pode entrar um som e o qual entra depois, e aonde ele está, em que ambiente está, que tipo de músico está produzindo esse som, e você manipular todos esses sons para poder entregar isso no PA, né, no Public Address, e aquilo ser da melhor maneira possível, respeitando duas coisas principalmente, o que o público, acho que primeiro o que o público está disposto, está querendo e gostaria de ouvir naquele momento, e a vontade do artista ou da pessoa que está ali dirigindo o espetáculo. Tudo isso que eu falei ainda tem isso, né? Não só a vontade do artista, mas o estilo do artista, né? Aí a gente volta na questão quando a gente estava comparando o Iron Maiden com uma rave, né? São
públicos diferentes, estilos diferentes, vontades diferentes, né? Mesma coisa, você vai num restaurante super fino, né, japonês, toda a onda ali vai ser diferente de você ir numa feijoada de carnaval, né? Em todos os Sim. aspectos, né? Uhum. É tudo diferente. Então, quando eu ensino, né, quando eu leciono, faço vídeos, faço workshop, treinamento particular do que eu faço, você falou, agora há pouco você falou, deixa eu tentar resumir exatamente o que você faz. O que eu faço, basicamente, é trabalhar em função, é entender cada vez mais como funciona o do ouvinte. Isso é o que eu faço. Claro que aí usando as ferramentas musicais e técnicas para poder entregar uma coisa que o ouvinte vai ouvir com sensações, né? Alô? Oi, oi. Ah, não, tá bom. Eu só parou de falar. Achei que é porque às vezes não dá para ver sua boca. Cara, então agora acabou nosso horário. Eu deixei um pouquinho a mais para a gente poder compensar um pouquinho pelas falhas. Eu acho que na boa foi o Instagram, mas deixa isso para os deuses, para a produção aí resolver depois. Mas eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Queria te dizer uma coisa. É, Sinceramente, assim, só nessa conversa aqui de te vendo falar e o jeito que você explicou, eu estou dando muito mais valor para engenheiro de som. Claro, como músico, eu dava um certo valor a engenheiro de som, mas, por exemplo, antes uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que um single que eu gosto, que eu gravei, que não foi gravado pelo Bob Johnston, eu gosto mais desse single do que das músicas que eu gravei com o Bob Johnston. Só que o engenheiro de som que mixou as músicas que eu gravei com o Bob Johnston, eu nunca gostei dele. Cá entre nós, ele não fala português, então acho que ele nunca vai, nunca vai ver isso. Principalmente E com o, você rindo depois que você fala que não gostou. Eu nunca gostei disso. Parece que você está fazendo um elogio. Mas o cara que fez a mixagem de som desse single que eu gostei, que foi lançado pela Universal Music, que foi até super, super popular lá na Inglaterra, eu lembro que o engenheiro ele tava muito casado com a parada, sabe? Ele tava tipo, porra, tava se amarrando, ele tava. E eu fui com a cara dele, a gente trabalhou bem, eu falei o que eu queria, ele, aham, entendeu? E saiu um negócio melhor. Eu sempre achei que foi porque eu tava mais maduro e pode até ser, né? Depois. Mas eu vou te fazer um convite não oficial, mas depois eu vou relançar esse disco. Na verdade, nunca foi lançado o disco do Bob Johnson, de fato. Eu tive um problema com as gravadoras e tudo mais. Nunca foi oficialmente lançado, mas quando eu for lançar ele, eu vou te fazer um convite oficial em algum momento. Mas quem sabe a gente não senta e vê se você não estiver muito ocupado, você pode talvez fazer essa mixagem, essa magia negra que você faz Não, vai para a ser um gente. prazer. Eu esse momento que, né, você deve recordar, né, quando você me convidou para mandou a mensagem para a gente fazer a live, eu estava num maremoto aqui fazendo Aham. 3 projetos simultâneos e mais outros 2 em paralelo. Nossa, estava realmente um momento muito difícil. Então, foi uma grande falha minha, e eu peço desculpas de eu não ter feito o meu dever de casa, né? Eu fui apresentado a você por um Que isso, não tinha dever de casa nenhum. cara que eu tenho as melhores estimas, né? O Vitor. Então, eu sabia, né, que eu ia estar encontrando alguém muito bacana e eu vi o seu Instagram e a sua quantidade de coisas que você faz. Mas eu não sabia, estou falando isso tudo porque eu não sabia que você era músico esse tempo todo, né? Então, essa é a minha grande falha. E vou desligar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, terminando esse drink, as suas músicas estão. Aonde que eu ouço? Elas estão no Spotify? Eu te mando, o Spotify a gente tirou, né? Teve problema com a gravadora e tudo mais, mas graças a Deus estão tudo no meu nome, porque tive essa perspicácia de não entregar as coisas para eles. Mas eles que fizeram a inscrição no Spotify e tudo, e depois saiu, né? Depois que acabou o contrato com eles, saiu. Mas eu tenho no YouTube, eu te dou os links.
Mas eu não consigo separar de beber, não. É melhor beber para não julgar tanto. Bebe um pouco. Não, eu vou bebendo junto. Eu não bebo muito, não. Eu bebo uma coisinha sempre, mas não bebo muito, não. Eu bebo. Tem aquela frase que fala, eu bebo pouquinho, né? Só aquele pouquinho suficiente para me transformar em uma outra pessoa. Né? Essa outra pessoa é que bebe mais. Isso é ótimo. É o Mr. Hyde, né? Bota fé, Rico. Cara, e você tá saindo de casa, não? Vamos marcar de se encontrar a qualquer momento e tomar um café, tomar um drink. Você me ensinar a fazer esse drink aí, você chega aqui em casa, te convido. Vai ser um prazer. Podemos sim, podemos sim. Vamos sim. A hora que você quiser, a gente combina isso. Vai ser um maior prazer. Te convidar para ir para Paris. Tomar um café com leite. Acho que a gente poderia marcar aqui primeiro, mas... Valeu, Henrico, cara, brigadão, cara, dá pra ver que você é muito divertido, você é um cara, é outra coisa um outro elogio que eu ia fazer, eu acabei não fazendo, você, pô, já tocou, já trabalhou com gente aí de todo calibre, você desde o primeiro momento sempre foi cavalheiro, foi elegante comigo, foi aberto, foi, pô, generoso, entendeu? Sempre, pô, eu não posso te atender, pediu desculpa, tem gente que até a minha namorada que não me atende, não pede desculpa. Mas isso é normal. Não que eu tenha namorado, hein, gente? Só para anunciar que. Só para não causar nenhum distúrbio. Eu sempre digo que a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue ser como a gente gostaria que todo mundo fosse com a gente, né? Então a gente acaba, ao menos moldando não, fazendo com que o nosso perímetro, a nossa... Sim, influenciando positivamente, né? Fique mais bacana, né? E isso é só um estilo de vida. Tamo junto nesse estilo de vida, pode ter certeza. Legal. Te agradeço muito. Eu também. O agradecimento é mútuo, é recíproco. Manda para mim os links do YouTube que eu vou ouvir aqui no estúdio agora. Valeu, Henrico. Um abraço. Tudo de bom, cara. Muito prazer. Um abraço para todo mundo. Beijão, boa noite. E seguiu. Um abração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.